Você consegue imaginar chegar aos 70 anos com a mesma energia e vitalidade dos 40? Certas moléculas podem ajudar a prolongar seus anos de vida saudável. O objetivo é, claro, retardar o envelhecimento e prolongar o período saudável e ativo da vida. Uau! Prolongar a parte boa da vida e reduzir a má. Hoje você vai descobrir 5 compostos que estão revolucionando o mundo das terapias anti-idade. Esses compostos muitas vezes estão presentes em alimentos que você pode incluir ou potencializar a partir de hoje mesmo, e que eu vou te contar. A principal fonte deste vídeo é um novo artigo da Cell Metabolism publicado em fevereiro de 2024. Esta revisão, além de revisar os mecanismos pelos quais as seguintes moléculas têm potencial, nos explica em que ponto estão em termos de evidência em humanos, que é o que mais me interessa transmitir hoje. O primeiro é a espermidina. Já mencionamos em outro vídeo. A espermidina é uma poliamina natural que se encontra em diversos alimentos, sendo particularmente abundante no gérmen de trigo. Outros alimentos ricos em espermidina são derivados da soja, como o natto, o tofu ou o tempeh, queijos maturados, como o cheddar ou parmesão, cogumelos shiitake e cogumelos comuns, amaranto, quinoa ou leguminosas. Os estudos científicos demonstraram 2 aspectos fundamentais sobre a espermidina. Primeiro, extensão da vida útil em modelos pré-clínicos. E segundo, em diversos modelos animais, desde leveduras até ratos. A suplementação com espermidina mostrou a capacidade de prolongar a expectativa de vida. Mas você deve conhecer por outra coisa, a potencialização da autofagia celular. A espermidina tem a notável habilidade de aumentar o processo de autofagia nas suas células, um mecanismo crucial para a saúde celular. Surge então uma pergunta fundamental. Por que o aumento da autofagia, promovido pela espermidina ou outros comportamentos, poderia contribuir para uma vida mais longa e saudável? Porque este processo destrói de forma seletiva elementos dentro do citoplasma da célula que estão causando danos. Agregados proteicos disfuncionais, proteínas mal dobradas, mal formadas, organelas danificadas, como mitocôndrias despolarizadas. Pense que uma mitocôndria danificada produz mais espécies reativas de oxigênio e acelera a deterioração da célula. Então, a primeira, espermidina, muito promissora. Segunda molécula, quercetina. A quercetina é um flavonoide, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Está em alta no mundo das terapias anti-idade. Está presente em quantidades variáveis em alimentos muito comuns, como cebola, especialmente variedades vermelhas, ou maçãs, isso sim, com casca, uvas vermelhas, uvas roxas, também no kale e, curiosamente, nas alcaparras, que podem conter até 180 mg a cada 100 gramas. Pois bem, a quercetina atua como um senolítico. São moléculas que reduzem o número de células senescentes nos tecidos. Senolítico. O que é uma célula senescente? São células que pararam de se dividir permanentemente em resposta a um dano celular, mas que, embora não se dividam, permanecem vivas e metabolicamente ativas. São células envelhecidas. Às vezes são chamadas de células zumbis. Este é um tipo de mecanismo de parada que nossa biologia tem para deter células que poderiam desencadear câncer ou deterioração orgânica. O problema é que essas células produzem moléculas pró-inflamatórias que danificam os tecidos circundantes, então, na verdade, elas não ajudam no bom envelhecimento, mas sim o contrário. É aqui que entram os senolíticos, como a quercetina, que nos ajudam a reduzi-las. Um bom exemplo é o seguinte. No âmbito clínico, tem sido utilizado em ensaios juntamente com um inibidor de tirosina quinase chamado dasatinib, foi usado em pacientes com nefropatia diabética, conseguindo reduzir o número de células senescentes no tecido adiposo desses pacientes. A terceira molécula é o sulforafano. É importante reconhecer o sulforafano, um composto bioativo encontrado principalmente no brócolis, um vegetal crucífero. Este potente fitoquímico tem chamado a atenção dos pesquisadores. E o que o torna tão especial, o sulforafano ativa o fator de transcrição nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor, 2 considerado o regulador mestre da resposta antioxidante do seu corpo. Isso desencadeia a produção de enzimas antioxidantes, fortalecendo suas defesas celulares. Fornece armas defensivas para suas células. Em segundo lugar, tem um efeito anti-inflamatório muito claro, reduz a inflamação crónica, que é um fator-chave no envelhecimento e muitas doenças relacionadas à idade. Em terceiro lugar, protege seu DNA. O sulforafano pode proteger seu DNA contra danos, o que poderia ter implicações significativas na prevenção do câncer e no envelhecimento celular. Como podemos aproveitar os benefícios do sulforafano? A melhor fonte natural é o brócolis, como eu te disse, especialmente os brotos jovens que contêm até 100 vezes mais sulforafano do que o brócolis maduro. Para maximizar a produção de sulforafano, recomenda-se picar ou mastigar bem o brócolis cru, pois isso ativa a enzima que o produz.
Em resumo, o sulforafano se destaca como uma molécula promissora no campo da longevidade, oferecendo uma ampla gama de benefícios para a saúde que podem contribuir para uma vida mais longa e saudável. Talvez essa informação faça você dar mais destaque ao brócolis no seu dia a dia. Promotores do nicotinamida adenina dinucleótido, a molécula da juventude. O nicotinamida adenina dinucleótido é uma coenzima vital presente em todas as células vivas. Atua como um mensageiro em múltiplos processos metabólicos e é essencial para a produção de energia celular. Infelizmente, os níveis de nicotinamida adenina dinucleótido diminuem drasticamente com a idade. Aos 50 anos, você teria aproximadamente metade do nicotinamida adenina dinucleótido que tinha aos 20 e aos 80, você pode ter apenas de 1 a 10% dos seus níveis juvenis. Essa redução está ligada a vários sinais de envelhecimento. O nicotinamida adenina dinucleótido está muito associado às sirtuínas, conhecidas como proteínas da longevidade. As sirtuínas são enzimas que regulam processos cruciais como o reparo do DNA, inflamação e metabolismo. Existem 7 sirtuínas em mamíferos, que vão do sirtuína 1 ao sirtuína 7, e todas elas requerem nicotinamida adenina dinucleótido para funcionar. Com a diminuição dos níveis de nicotinamida adenina dinucleótido, a atividade das sirtuínas também diminui, acelerando o processo de envelhecimento. É aqui que entram em jogo os precursores do nicotinamida adenina dinucleótido. Os mais promissores são a nicotinamida mononucleótido, ou nicotinamida mononucleótido, e a nicotinamida ribósido, ou NR. Esses compostos se convertem em nicotinamida adenina dinucleótido no corpo, potencialmente restaurando os níveis juvenis e ativando as sirtuínas. Em estudos com ratos, a suplementação com esses precursores mostrou bons resultados, um aumento na expectativa de vida de até 30%. Se isso se repetisse em humanos, seria o equivalente a passar de viver 85 anos para viver 110. Claro, isso ainda não foi comprovado em humanos até hoje. Também foi observada uma melhoria na função cardiovascular, um aumento na resistência muscular e proteção contra a neurodegeneração. Também melhora a sensibilidade à insulina. Mas claro, isso em estudos pré-clínicos. O que acontece em humanos? A pesquisa está em seus estágios iniciais, mas os resultados iniciais são mais do que interessantes. Um estudo pioneiro publicado na Hero Science em 2023 mostrou que a suplementação com nicotinamida mononucleótido em doses de 300, 600 ou 900 mg diários durante 2 meses aumentava significativamente as concentrações de nicotinamida adenina dinucleótido no sangue. Esta descoberta apenas confirma que o nicotinamida mononucleótido pode efetivamente aumentar os níveis de nicotinamida adenina dinucleótido em humanos. Além disso, neste ensaio de 60 dias, os participantes que receberam nicotinamida mononucleótido mostraram uma melhoria significativa na distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, especialmente nos grupos de 600 e 900 mg diários. Isso sugere que o nicotinamida mononucleótido poderia melhorar a resistência à função física em idosos. Outro estudo publicado na Science em 2022 se concentrou em mulheres pré-diabéticas. Após 10 semanas de suplementação com NR, observou-se uma melhora notável na sinalização e sensibilidade à insulina no músculo esquelético. Lembro-te que a resistência à insulina é um fator-chave no desenvolvimento de diabetes tipo 2 e está associada a um envelhecimento acelerado. Pesquisas mais recentes estão explorando o potencial dos precursores de nicotinamida adenina dinucleótido em áreas como saúde cerebral e prevenção de doenças neurodegenerativas, melhoria da função mitocondrial e produção de energia ou proteção contra danos ao DNA e estresse oxidativo. Em resumo, apesar da evidência clínica estar em estágio inicial, o potencial dos promotores de nicotinamida adenina dinucleótido como suplementos anti-idade é inegável. Muitos especialistas em longevidade, como o Dr. David Sinclair de Harvard, acreditam que manter níveis elevados de nicotinamida adenina dinucleótido ao longo da vida poderia ser uma estratégia promissora para prolongar a saúde e longevidade humana. Essa postura tem defensores e detratores na comunidade científica. A molécula é segura, como visto neste estudo. Se você quer explorar os benefícios dos precursores de nicotinamida adenina dinucleótido, já há opções de qualidade no mercado. Por exemplo, a linha de longevidade da NatureCamp tem um suplemento de nicotinamida mononucleótido com 500 mg por cápsula, uma dose dentro do intervalo estudado clinicamente. Os promotores de nicotinamida adenina dinucleótido poderiam ser a chave para uma vida mais longa e saudável. Apenas o tempo e a ciência nos dirão. A metformina, uma dimetilbiguanida, não é um suplemento, mas um medicamento usado há décadas no controle glicêmico em diabetes tipo 2. A principal via proposta pela qual se acredita que estende a longevidade é a inibição do complexo respiratório mitocondrial 1, que ativa secundariamente a via catabólica proteína quinase ativada por adenosina monofosfato e estimula a formação de novas mitocôndrias. Um segundo mecanismo é a melhoria da microbiota, pois ajuda a aumentar as bactérias que produzem butirato e propionato. Ácidos graxos de cadeia curta são muito benéficos para a saúde e têm efeito anti-inflamatório. Porém,
A metformina como agente anti-envelhecimento me causa dúvidas, pois interfere nas adaptações mitocondriais ao exercício aeróbico em adultos mais velhos. Estudos confirmam os efeitos protetores da metformina em pacientes com doenças crónicas, mas não em indivíduos saudáveis. Não é a mesma coisa um indivíduo saudável tomar metformina em comparação a um paciente com diabetes tipo 2 ou outra patologia crónica. Por fim, possui efeitos colaterais como o aumento das deficiências de B12 e B6. Se você é um profissional interessado em terapias anti-envelhecimento, inscreva-se na Masterclass gratuita que darei em 25 de novembro. Muito obrigado pela atenção, um abraço e continue se empoderando.